Falei sobre Voltaire, liberdade de expressão, agora é Montesquieu. Ele diz assim que quando tem um monarca absolutista, a tendência desse monarca, a tendência natural do homem é abusar do poder que ele tem. Para isso, ele desenvolve uma ideia de dividir esse poder real em 3 poderes, que são os executivo, legislativo e judiciário. Qual que é o objetivo? É justamente descentralizar esse poder real e dar mais liberdade à população para ela participar da vida política, ok? Lembrando, é aquela ideia. A burguesia ela tinha poder econômico, agora ela quer o quê? Poder político, ela quer poder governar, ela quer poder mandar na bagaça, ok? Passando Montesquieu, lembrando que a gente está na fase do capitalismo comercial, ok? Vamos lá. John Locke aparece agora com a ideia de justnaturalismo dele. Ele diz, lembra que eu falei que Hobbes tinha a ideia de que o ser humano ele tem um direito natural, que é o direito à vida? Para Locke existiam 3 direitos: vida, liberdade e propriedade. Mas para ele, o principal mesmo era o direito à propriedade. Burguês safado. Ele precisa de propriedade para poder, então, montar uma empresa e, através dessa empresa, ele adquirir lucros. Óbvio que ele vai defender a ideia de direito à propriedade. Ok? Então, contrariando essa ideia de Locke, surge Jean-Jacques Rousseau, um cara que eu particularmente gosto muito, e ele justamente contraria a propriedade. Por quê? Ele fala assim, a partir do momento que o Ceni tem uma casa própria, e o Vitor não tem, um exemplo, o Vitor não tem uma casa própria, há uma relação de desigualdade. Principalmente se o Ceni tiver 2 casas próprias e ele pegar uma dessas casas e alugar para o Vitor. Ao invés dele ceder na ideia de coletivismo, essa casa para o Vitor gratuitamente, ele vai utilizar dessa casa para se beneficiar, para ganhar dinheiro em cima da dificuldade que o Vitor tem. Dá para entender isso aí, gente? Se der para entender, você dá um joinha, por favor. Sim? Sim. Andressa, Samira, Giovana não falou nada. Ok, perfeito. Então, é basicamente isso daí. Isso daí é dentro do capitalismo comercial. A gente agora surge com... Isso daí é principalmente início do século XVIII. No meio do século XVIII, inicia o processo de Revolução Industrial, e no final do século XVIII, o século das revoluções, surge a Revolução Francesa em 1789. Isso daí muda completamente a sociedade da época. A gente parte agora para a ideia do capitalismo industrial, onde estabelece, ou melhor dizendo, o capitalismo, que começou lá no pré-capitalismo com pequenas manufaturas. Esse capitalismo agora ele cresceu para um capitalismo comercial, com a ideia do artesanato, do trabalho assalariado, e agora o capitalismo ele atinge o seu, até o momento, o seu principal patamar, que é o capitalismo industrial, onde esse burguês, lembra, aquele mestre de ofício que fazia o chinelo inteiro, que agora começou a pagar para as outras pessoas ajudarem ele na produção, agora ele nem participa mais da produção desse chinelo. Esse cara, ele simplesmente paga para o Ceni fazer o chinelo, para o César fazer o chinelo, para a Andressa fazer o chinelo, enquanto ele só se beneficia dos lucros da produção desse chinelo. Ok? Isso daí é o capitalismo industrial. É quando esse burguês ele sai do ato de produção para ir para o ato de lucrador, é uma palavra muito feia, mas ele simplesmente adquire os lucros da produção daquele produto. Tudo porque ele é o dono dos meios de produção. E o que é um meio de produção? É tudo pelo qual me gera um produto e desse produto me gera um lucro. Então, ele é dono do trabalhador assalariado. A partir do momento que o burguês, vamos supor que eu sou burguês, eu pago para o Ceni um salário, eu estou me tornando proprietário do trabalho do Ceni, não proprietário do Ceni. O Ceni tem a liberdade, ok? Uma liberdade. Então eu concedo, o Ceni tem essa liberdade, eu pago o trabalho dele, então eu me torno proprietário do trabalho do Ceni, e o Ceni agora me produz algo, ok? Dá para entender isso aí, gente? Por favor, eu acabei, enfim, é muita informação, eu acabei até enfim, passou a informação aí, espero que vocês tenham entendido. Além de ser dono do trabalho do Ceni, eu sou o dono das ferramentas que o Ceni usa, eu sou dono da empresa que o Ceni está para trabalhar, ok? E é dentro desse cenário que Comte surge com o estágio positivo. Então, olha aí, a gente falou sobre, olha que coisa, a gente dentro dessa aula, a gente fala sobre
a teoria de Comte inteira, falando sobre o estágio teológico, que era atribuir a Deus todas as coisas que aconteciam na natureza. Nós passamos pelo estágio metafísico, que era atribuir a coisas transcendentes ao ser humano tudo aquilo que acontecia na natureza. E agora a gente chegou... perdão, o dedo do meio, mas enfim. Nós chegamos então agora ao estágio positivo, que é atribuir à ciência todas as coisas que acontecem na natureza. E esse estágio positivo, que para Comte é o principal estágio da sociedade, só acontece por causa do capitalismo. Então, para ele, o capitalismo é o principal modo de produção, ele nunca vai ser superado e ele mesmo vai se evoluindo. Ele vai, como posso dizer, ele vai sanando as suas próprias dificuldades. Então, se surge uma dificuldade aqui dentro da sociedade capitalista, o próprio capitalismo vai ser responsável por eliminar essa dificuldade, por eliminar esse problema. Então, para Comte, o capitalismo é o principal estágio da sociedade, é o estágio que ele chama de positivo, ou a ideia do positivismo. Para ele, a sociedade ela caminha uma escada evolutiva até chegar a essa escala do capitalismo, desse estágio positivo. Tá bom? Dá para entender isso daí, gente? Sim.